Livro Jesus Cristo nos seus mistérios, Dom Columba Marmion. Capítulo 16. In Mei Memoriam. A Eucaristia, mistério de fé. Todos os mistérios de Cristo são essencialmente mistérios de fé, pois sem a fé não podemos aceitar nem contemplar nenhum. Todavia, o grau de luz que ilumina a nossa fé é diferente em cada um deles. Olhai para Belém, no presépio, vemos apenas um menino, e sem a fé, não reconheceríamos nele o Filho de Deus, Senhor, soberano de todas as criaturas. Mas ouvimos a voz dos anjos do céu celebrar a vinda do Salvador da terra, e vemos uma estrela maravilhosa conduzir a seus pés os reis do Oriente. No batismo de Jesus, os nossos olhos veem apenas um homem que se submete, como os outros judeus, a um rito de penitência. Mas o céu entreabre-se, faz ouvir a voz do Eterno Pai, que proclama ser aquele homem o seu Filho amado, em quem pôs as suas infinitas complacências. Do mesmo modo no Tabor. No mistério da transfiguração, a fé tem um poderoso auxiliar. A glória da divindade que penetra a humanidade de Jesus reflete-se nela. Deslumbrados, os discípulos lançam-se por terra. Em contrapartida, a divindade está velada quando Jesus Cristo morre na cruz, como o último dos homens, no meio dos suplícios. E, no entanto, o centurião proclama que ele é o Filho de Deus. A própria natureza, pelas perturbações que sofre naquele instante único, presta solene homenagem ao seu Criador. Na ressurreição, que vemos? Jesus resplandece de glória, mas, ao mesmo tempo, prova aos apóstolos que é sempre o mesmo, homem perfeito e Deus perfeito. Deixa que o toquem, come com eles, mostra-lhes as cicatrizes das chagas, para lhes provar que não é um espírito, mas que é o mesmo Jesus com quem viveram 3 anos. Já vedes que, se em cada mistério de Cristo se encontra alguma sombra para a nossa fé ser meritória, esta, contudo, é sempre ajudada por uma luz que neles brilha. Em todos eles, vemos manifestar-se a inefável união da divindade com a humanidade. Há, porém, um mistério em que a divindade e a humanidade, em vez de se revelarem, desaparecem ambas dos nossos sentidos. É o mistério da Eucaristia. O que está no altar antes da consagração? Um pedaço de pão e um pouco de vinho. E depois da consagração? Para os sentidos, tato, vista, gosto, o mesmo pão e o mesmo vinho. Somente a fé é capaz de passar através destes véus até a realidade divina que nele se oculta totalmente. Sem a fé, nunca veremos mais que o pão e vinho. Não vemos a Deus, que não se revela ali como no Evangelho. E nem sequer vemos o homem. Na cruz estava oculta a divindade, mas aqui se esconde também a humanidade. Quando Jesus Cristo, durante a sua vida terrestre, proclamava que era o Filho de Deus, apresentava as provas. Via-se sim que era um homem, mas um homem cuja doutrina não podia vir senão de Deus. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus. Um homem que operava maravilhas que só Deus pode operar. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. O fariseu Nicodemos, bem como o cego de nascença, reconheciam-no igualmente. Mestre, sabemos que vieste de Deus, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não tivesse com ele. Era preciso ter fé, mas os milagres de Jesus e a sublimidade da sua doutrina ajudavam a fé dos judeus, tanto dos simples como dos sábios. Na Eucaristia, só a fé pura tem lugar, baseada unicamente na palavra de Jesus. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. A Eucaristia é, acima de tudo, um mistério de fé. É por isso que neste mistério,
mais do que em todos os outros que até agora contemplamos, devemos ouvir unicamente Jesus. A razão é tão acanhada que aqueles que neste mistério não ouvem Cristo têm de dizer, como os judeus, aos quais nosso Senhor anunciava a Eucaristia: palavra dura, quem a pode suportar? E afastavam-se de Cristo. Nós, pelo contrário, vamos para Jesus, como fizeram nesta altura os apóstolos fiéis. E digamos-lhe como Pedro: Senhor, para quem iremos? Só vós tendes as palavras de vida eterna. Cremos e sabemos que sois o Cristo, Filho de Deus vivo. Interroguemos, pois, nosso Senhor a respeito deste mistério. Jesus Cristo é a verdade inefável, a sabedoria eterna, a onipotência. Por que não há de realizar o que prometeu? O sacrifício do altar perpetua a memória de Jesus. Quando nosso Divino Salvador instituiu esse mistério com o fim de perpetuar os frutos do seu sacrifício, disse aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Assim, além do fim principal, que é renovar a sua imolação e fazer-nos participar dela pela comunhão, Jesus Cristo ajuntou à Eucaristia um caráter de memorial. E como é que esse mistério conserva a lembrança de Cristo? Como é que o recorda aos nossos corações? A Eucaristia conserva a recordação de Jesus, primeiro como sacrifício. Sabeis muito bem que há um só sacrifício completo, total, perfeito, que tudo saudou e tudo satisfez, que tudo mereceu e do qual deriva toda a graça, o sacrifício do Calvário. Não há outro. Por uma oblação única, de São Paulo, Jesus Cristo levou para sempre à perfeição aqueles que são santificados. Mas, para que os méritos desse sacrifício sejam aplicados a todas as almas de todos os tempos, Jesus Cristo quis que ele fosse renovado no altar. O altar é outro Calvário, onde é recordada, representada, reproduzida a imolação da cruz. Assim, por toda parte onde houver um sacerdote para consagrar o pão e o vinho, conserva-se a lembrança da paixão. O que se oferece no altar é o corpo que foi entregue por nós, o sangue que foi derramado pela nossa salvação. É o mesmo Pontífice Jesus Cristo que os oferece pelo mistério dos seus sacerdotes. Como não pensar, pois, na paixão, quando assistimos ao sacrifício da missa, no qual tudo é idêntico, menos a maneira como se faz a oblação? Não se celebra nenhuma missa, não se faz nenhuma comunhão, sem que venha à mente a lembrança de Jesus que se entregou à morte para resgatar o mundo. Porque, diz São Paulo, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais, recordais a morte do Senhor. E assim será, até que ele venha no último dia. Assim se perpetua, viva e fecunda, até o fim dos séculos, a lembrança de Cristo, no meio daqueles que veio resgatar pela sua imolação. A Eucaristia é, pois, o perfeito memorial que Jesus deixou da sua paixão e morte. É o testamento do seu amor. Por toda parte onde se oferece o pão e o vinho, onde se encontra a hóstia consagrada, é recomendada a imolação de Cristo. A Eucaristia recorda-nos, antes de mais nada, a paixão de Jesus. Foi na véspera da morte que Jesus a instituiu, e foi como testamento do seu amor que nola deixou. Contudo, não exclui os outros mistérios. Vede o que faz a Igreja. É a esposa de Cristo. Ninguém melhor do que ela conhece as intenções do seu divino chefe, e na organização do culto público que lhe presta, é guiada pelo Espírito Santo. Que diz ela: apenas terminada a consagração, lembra primeiro as palavras de Jesus: fazei isto em memória de mim. E logo a seguir, para mostrar até que ponto faz seus os sentimentos do esposo, acrescenta: por isso, Senhor,
nós, vossos servos, e conosco esta vossa santa Assembleia, em memória da bem-aventurada paixão do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, e da sua ressurreição dos infernos, bem como da sua gloriosa ascensão aos céus, oferecemos à vossa divina majestade o pão consagrado da vida eterna e o cálice da salvação eterna. Os gregos, depois de mencionarem a ascensão à direita do Pai, fazem também menção da segunda e gloriosa vinda. Assim, pois, embora a Eucaristia recorde diretamente e em primeiro lugar a paixão de Jesus, não exclui a lembrança dos mistérios gloriosos que tão estreitamente se encadeiam com a paixão, da qual, em certo sentido, são o complemento. Visto ser o corpo e sangue de Jesus Cristo que recebemos, a Eucaristia pressupõe a encarnação e os mistérios que nela se baseiam ou derivam. Jesus Cristo está no altar com sua vida divina, que não cessa jamais, com sua vida mortal, cuja forma histórica cessou, sem dúvida, mas cuja substância e merecimentos permanecem, e com sua vida gloriosa, que não tem fim. Tudo isto, como sabeis, está realmente contido na sagrada hóstia e é dado em comunhão às nossas almas. Dando-se a nós, Jesus Cristo entrega-se na totalidade substancial das suas obras e dos seus mistérios, bem como na unidade da sua pessoa. Sim, diremos com o salmista, que cantava com antecedência a glória da Eucaristia. O Senhor deixou ao seu povo uma lembrança das suas maravilhas. Na sua misericórdia e bondade, deu alimento àqueles que o temem. A Eucaristia é como que a síntese das maravilhas do amor do Verbo encarnado para conosco. O maná, figura do sacramento eucarístico. Se considerarmos agora a Eucaristia como sacramento, descobriremos nela propriedades admiráveis de que só um Deus a podia dotar. Tenho-vos dito muitas vezes, seguindo São Paulo, a quem é tão cara essa ideia, que os principais acontecimentos da história do povo judeu, no Antigo Testamento, era o símbolo, umas vezes oculto e obscuro, outras patentes e luminoso, das realidades que deviam iluminar a nova aliança estabelecida por Cristo. Ora, segundo as próprias palavras de Nosso Senhor, uma das figuras mais características da Eucaristia foi o maná. Com particular insistência, o Divino Salvador estabelece comparações entre este alimento que caiu do céu para sustentar os hebreus no deserto e o pão eucarístico que ele devia dar ao mundo. E assim, será a partilhar dos sentimentos de Cristo estudar a figura e o símbolo, para melhor compreender a sua realidade. Eis, pois, em que termos o escritor sagrado, instrumento do Espírito Santo, fala do maná. Saciastes, ó Deus, o vosso povo, com o alimento dos anjos, e do céu deste-lhe, sem trabalho, um pão já preparado, que lhe proporcionava inteiro prazer e satisfazia todos os gostos. Esta substância por vós enviada mostrava a doçura que tendes para os vossos filhos, e este pão, acomodando-se ao desejo de quem o comia, transformava-se no que ele quisesse. A Igreja tomou essas magníficas palavras para aplicar a Eucaristia no ofício do Santíssimo Sacramento. Vamos ver com que verdade e plenitude elas exprimem as propriedades do alimento eucarístico e com quanto maior razão podemos cantar da Sagrada Hóstia o que o autor inspirado cantava do maná. Como o maná, a Eucaristia é alimento, mas alimento espiritual. Foi no meio de um banquete, sob forma de alimento, que Nosso Senhor a quis instituir. Jesus Cristo dá-se a nós como alimento das nossas almas. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Como o maná, a Eucaristia é um pão descido do céu. O maná, porém, não passava de figura imperfeita. Por isso Nosso Senhor dizia aos judeus que lhe recordavam o prodígio do deserto.
Moisés não vos deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e que dá a vida, não só a um povo em particular, mas a todos os homens. E como os judeus murmurassem ao ouvirem-no referir-se a si próprio como pão descido do céu, Jesus acrescenta: Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que quem o comer não morra. Eu sou o pão vivo, que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Essas palavras são verdadeiras, pois de fato esse pão deposita em nossos corpos o germe da ressurreição. E esse pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Vede como nosso Senhor mesmo nos mostra nessas palavras que a divina realidade da Eucaristia excede em plenitude na sua substância e nos seus frutos o alimento dado outrora ao povo judeu. Este pão do céu dá-nos a vida, alimentando em nós a graça. Contém igualmente toda a suavidade e doçura. Nada tão alegre como um banquete. A comunhão é o banquete da alma, isto é, fonte de íntimas alegrias. Como é que Jesus Cristo, verdade e vida, princípio de todo o bem e de toda a felicidade, não havia de encher os nossos corações de alegria? Como é que, fazendo-nos beber do cálice do seu sangue divino, não havia de derramar em nossas almas aquela alegria espiritual que excita a caridade e sustenta o fervor? No cenáculo, depois de instituir este divino sacramento, fala aos apóstolos da sua alegria. Quer que esta alegria, a sua própria alegria, toda divina, seja a nossa, e que dela se encham os nossos corações. Que a minha alegria esteja em vós. Um dos efeitos da Eucaristia, quando recebida com devoção, é encher a alma de suavidade sobrenatural, que a torna pronta e dedicada no serviço de Deus. Não esqueçamos, no entanto, que esta alegria é antes de tudo espiritual. Sendo a Eucaristia um mistério de fé, por excelência, Deus permite que essa alegria toda interior não tenha repercussão alguma na parte sensível do nosso ser. Acontece por vezes de almas muito fervorosas ficarem amarguradas pela aridez depois de terem recebido o pão da vida. Não se admirem e, sobretudo, não desanimem. Se tiverem todas as disposições possíveis para receber Cristo, se sofrerem com a sua fraqueza, fiquem tranquilas e conserve-se em paz. Jesus Cristo, sempre vivo, opera em silêncio, mas soberanamente no íntimo da alma, para transformá-la nele. Esse é o efeito mais precioso deste alimento celeste. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Que mais? Esse pão vivo, que dá vida, esse manjar delicioso, que traz alegria, nos é dado sem trabalho. É uma das propriedades do maná, e que bem se verifica no manjar eucarístico. Efetivamente, que é exigido de nós, para nos podermos sentar ao banquete do Rei e comer com fruto o pão celeste, que nos apresentemos revestidos de vestido nupcial, isto é, que estejamos em graça e tenhamos reta intenção. Nada mais é exigido da nossa parte. Mas e quanto a Jesus? Não foi certamente sem trabalho que nos preparou esse banquete. Foram necessárias as humilhações da encarnação, a humildade e os trabalhos obscuros da vida oculta, as fadigas do apostolado, as lutas contra os fariseus, os combates contra o príncipe das trevas, e a coroar e rematar tudo, as dores da paixão. Só à custa da sua imolação cruenta e de sofrimento sem nome é que Jesus Cristo nos mereceu a graça inaudita de nos unir intimamente a si, dando-nos a conhecer o seu corpo e a beber o seu precioso sangue. Por isso, quis instituir este sacramento na véspera da paixão, como para nos dar a mais tocante prova do excesso do seu amor para conosco.
como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. A suavidade do amor infinito de Jesus Cristo enche esse dom, porque se comunicou por um tal preço. Eis algumas das maravilhas figuradas pelo maná e realizadas para a vida e alegria das nossas almas, pela sabedoria e bondade do nosso Deus. Como não as admirar com a Igreja? Como não cercar de toda a nossa reverência, de todas as nossas adorações, estes mistérios sagrados? A virtude dos mistérios de Jesus presente no sacramento eucarístico. Entre todas as propriedades que a Santa Eucaristia atribui ao maná, há uma particularmente digna de nota. O maná era um alimento que se adaptava aos desejos e gostos de quem comia. No pão celeste, que é a Eucaristia, podemos também encontrar o gosto de todos os mistérios de Cristo e a virtude de todos os seus estados. Aqui não consideramos a Eucaristia como memorial, mas como fonte de graça. É este um aspecto fecundo do mistério eucarístico, em que quero deter-me convosco uns momentos. Se permitirmos que tenha efeito em nossas almas, sentiremos aumentar em nós o amor e o desejo deste alimento divino. Nosso Senhor, como sabeis, dá-se em alimento para conservar em nós a vida da graça. Além disso, pela união que este sacramento estabelece entre nossas almas e a pessoa de Jesus, pela caridade que esta união alimenta, Jesus Cristo opera em nós aquela transformação que levava São Paulo a dizer: Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Eis a virtude própria deste inefável sacramento. Esta transformação, porém, admite para nós muitos graus e compreende múltiplas facetas. Não podemos realizá-la de uma só vez. Produz-se pouco a pouco, à medida que nos aprofundamos no conhecimento de Jesus Cristo e dos seus estados, pois a sua vida é o nosso modelo e sua perfeição o exemplo da nossa. A piedosa contemplação dos mistérios de Jesus constitui para nós um dos elementos desta transfiguração. Como já vos disse, quando nos pomos em contato com Cristo por uma fé viva, Ele produz em nós, pela virtude sempre eficaz da sua santa humanidade, unida ao Verbo, aquela semelhança que é o sinal da nossa predestinação. Se isto é verdade para a simples contemplação dos mistérios, quanto mais profunda e extensa não será, neste caso, a ação de Jesus, quando habita em nossas almas pela comunhão sacramental? A união maior e mais íntima que neste mundo podemos ter com Cristo é a mesma que se dá entre o alimento e aquele que o toma. Cristo dá-se para ser nosso alimento, mas ao contrário do que sucede com o alimento corporal, nós é que somos assimilados por Ele. Jesus Cristo torna-se nossa vida. O primeiro fruto do maná era sustentar. A graça própria da Eucaristia é igualmente manter a vida divina da alma, fazendo-nos participar da vida de Cristo. Mas assim como o maná se adaptava aos desejos daqueles que o tomavam, assim também a vida que Jesus Cristo nos dá pela comunhão é toda a sua vida, que passa as nossas almas para ser o exemplar e a forma da nossa, para produzir em nós os diversos sentimentos do coração de Jesus, para nos fazer imitar todas as virtudes que ele praticou em seus estados e derramar em nós as graças especiais que nos mereceu quando por nós viveu os seus mistérios. Não percamos nunca de vista que sob as espécies eucarísticas está tão somente a substância do corpo glorioso de Jesus, tal qual está agora no céu, e não como estava, por exemplo, no presépio de Belém. Mas, quando o Pai contempla o Filho nos esplendores celestes, que vê nele, vê aquele que, por amor de nós, viveu sobre a terra 33 anos. Vê tudo quanto aquela vida mortal conteve de mistérios, e as satisfações e merecimentos de que esses mistérios foram origem.
vê a glória que esse Filho lhe deu, vivendo cada um deles. Em cada um desses mistérios, vê ainda e sempre o mesmo Filho das suas complacências, ainda que Jesus Cristo esteja agora sentado à sua direita no estado glorioso. Do mesmo modo, aquele que recebemos é Jesus que nasceu de Maria, viveu em Nazaré, pregou aos judeus da Palestina, é o bom samaritano, é aquele que curou os doentes, livrou Madalena do demônio e ressuscitou Lázaro. É aquele que, cansado, dormia no barco. É aquele que agonizava, esmagado pela angústia. É aquele que foi crucificado no Calvário. É o glorioso ressuscitado do túmulo, o misterioso peregrino de Emaús, que se dá a conhecer na fração do pão. É aquele que subiu aos céus, à direita do Pai. É o Pontífice eterno, sempre vivo, que sem cessar intercede por nós. Todos esses estados da vida de Jesus, com as suas propriedades, seu espírito, seus méritos e virtude, nos são oferecidos na comunhão. Sob a diversidade dos estados e variedade dos mistérios, perpetua-se a identidade da pessoa que os viveu e agora vive eternamente no céu. E assim, quando recebemos Jesus Cristo na sagrada mesa, podemos contemplá-lo e entreter-nos com ele sobre qualquer dos seus mistérios. Ainda que esteja agora na sua vida gloriosa, nele achamos aquele que viveu para nós e nos mereceu a graça que esses mistérios contêm. Vindo a nós, Jesus Cristo comunica-nos esta graça para operar pouco a pouco a transformação da nossa vida na sua, que é o efeito próprio do sacramento. Para compreender esta verdade, basta percorrer as orações secreta e pós-comúnio da missa das diferentes festas do Salvador. O objeto destas orações, que ocupam um lugar especial entre as do sacrifício, é diverso, conforme a natureza dos mistérios celebrados. Podemos, por exemplo, unir-nos a Jesus como vivendo ensino patris, igual ao Pai, Deus como Ele. Aquele que adoramos em nós, adoramo-lo como verbo coeterno do Pai, o próprio Filho de Deus, objeto das complacências do Pai. Sim, adoro-vos em mim, verbo divino, pela união tão íntima que neste momento tenho convosco. Concedei-me a graça de estar também convosco, ensino patris, agora pela fé, mais tarde na eterna realidade, para viver a vida própria de Deus, que é a vossa vida. Podemos adorá-lo como o adorou a Virgem Maria, quando o Verbo encarnado vivia nela, antes de vir à luz do mundo. Só no céu saberemos com que sentimentos de respeito e amor a Virgem se prostrava interiormente diante do Filho de Deus, que dela tomava a nossa carne. Podemos ainda adorá-lo em nós mesmos, como o teríamos adorado há 19 séculos na Gruta de Belém, com os pastores e magos. Comunica-nos, então, a graça de imitar as virtudes especiais da humildade, pobreza e desprendimento, que nele contemplamos neste estado da sua vida oculta. Se quisermos, será em nós o agonizante, que pelo seu admirável abandono à vontade do Pai, nos obtém a força para levarmos a nossa cruz de cada dia. Ou será o divino ressuscitado que nos permite desapegar-nos de tudo o que é terreno e viver para Deus, com mais generosidade e plenitude. Ou ainda será em nós o triunfador, que cheio de glória sobe aos céus e nos arrasta consigo, para lá vivermos desde já pela fé, pela esperança e pelos santos desejos. Cristo, assim contemplado e recebido, revive em nós todos os seus mistérios. Faz nascer a sua vida em nossa vida, substituindo-a em todas as suas belezas próprias, os seus méritos particulares e as suas graças especiais. Como participar dele pelo sacrifício da missa, pela comunhão e pela visita ao Santíssimo Sacramento. Na exposição que vos acabo de fazer, dei-vos a entender que a mais perfeita participação deste divino mistério
é a comunhão sacramental. Sabeis, porém, que a comunhão supõe um sacrifício. Eis porque, pela assistência ao sacrifício da missa, nos associamos já ao mistério do altar. Daríamos tudo para ter estado ao pé da cruz com a Virgem, São João e Madalena. Ora, a oblação do altar reproduz e renova a imolação do Calvário para perpetuar a sua recordação e nos aplicar os seus frutos. Durante a missa, devemos unir-nos a Cristo, mas a Cristo imolado. Ele é no altar o Cordeiro oferecido como vítima, e é o seu sacrifício que Jesus nos quer associar. Depois da consagração, o sacerdote, apoiando as mãos juntas no altar, gesto que significa a união do sacerdote e de todos os fiéis com o sacrifício de Cristo, faz esta oração. Nós vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que ordeneis que todas essas coisas sejam levadas ao vosso altar sublime, à presença da vossa divina majestade. A Igreja põe aqui, em relação, 2 altares, o da terra e o do céu. Não porque o santuário dos céus haja um altar material, mas para indicar que há só um sacrifício. A imolação que misticamente se realiza na terra é uma só com a oblação que Jesus Cristo, nosso Pontífice, faz de si mesmo no seio do Pai, a quem oferece por nós as satisfações da sua paixão. Estas coisas, diz Bossuet, são na verdade o corpo e o sangue de Jesus, que são este corpo e este sangue com todos nós, com nossos votos e orações, e tudo isso junto formam a mesma oblação. Assim, neste momento solene, somos introduzidos no santuário da divindade, mas o somos por Jesus e com Ele. E ali, diante da majestade infinita, na presença de toda a corte celestial, somos apresentados com Cristo ao Pai, para que o Pai nos cumule de todas as graças e bênçãos celestes. Oh, se nossa fé fosse viva, com que respeito assistiríamos a este santo sacrifício? Com que cuidado procuraríamos purificar-nos de qualquer mancha, a fim de sermos menos indignos de entrar, após o nosso chefe, no Santo dos Santos, para lhe sermos com Cristo hóstia viva. Como muito bem dizia São Gregório, Jesus Cristo só será a nossa hóstia quando nos oferecermos a nós mesmos para participarmos pela nossa generosidade e pelos nossos sacrifícios na sua vida de imolação. O sacrifício eucarístico dá-nos o sacramento, mas é somente quando nos unimos à vítima que participamos perfeitamente dele. Na oração que vos acabo de explicar, a Igreja pede que sejamos cheios de toda a graça e bênção celeste, mas com a condição de nos associarmos a esse sacrifício, recebendo o corpo e o sangue de Jesus. Portanto, só pela comunhão é que compreendemos perfeitamente os pensamentos de Jesus e realizamos inteiramente os desejos do seu coração ao instituir a Eucaristia. Tomai e comei. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. A comunhão é o primeiro dos deveres eucarísticos. Mas aproximemo-nos deste banquete eucarístico com as melhores disposições. Sabeis muito bem que este divino sacramento produz os seus frutos na alma e que o recebe em estado de graça e com reta intenção. Mas sabeis também que a abundância dos seus frutos é proporcional ao grau de fervor de cada um. Já vos expliquei largamente em outro lugar como estas disposições se reduzem à fé, confiança e abandono de nós mesmos a Cristo e aos membros do seu corpo místico. Há, todavia, uma disposição a que quero me referir aqui: a veneração, porque nos é indicada pela própria Igreja na oração do Santíssimo Sacramento. Dai-nos, Senhor, uma tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que possamos sentir constantemente em nós os frutos da vossa redenção. A Igreja
pede que veneremos Jesus Cristo na Eucaristia. E por qual razão? Primeiramente porque Jesus Cristo é Deus. A Igreja fala de sagrados mistérios. A palavra mistérios indica que sob as espécies eucarísticas se oculta uma realidade, e ao acrescentar sagrados, dá-nos a entender que esta realidade é santa e divina. Com efeito, aquele que se oculta na Eucaristia é aquele que, com o Pai e o Espírito Santo, é o Ser infinito, o Todo-Poderoso, o princípio de todas as coisas. Se nosso Senhor nos aparecesse no esplendor da sua glória, a nossa vista não poderia suportar aquele esplendor. Para se dar a nós, oculta-se não sob a fraqueza de uma carne passível, como no mistério da encarnação, mas sob as espécies do pão e do vinho. Digamo-lhes, Senhor Jesus, por amor de nós, para nos atrairdes a vós, para vos tornardes nosso alimento, velai a vossa majestade. Mas nada perdeis das nossas homenagens. Quanto mais ocultais a vossa divindade, mais queremos adorar-vos, prostrar-nos diante de vós com respeito e amor. Adoro-te, devote, latens deitas, qui sub is figuris vere latitas. A segunda razão é que Jesus Cristo se humilhou e se entregou por nós. A Igreja lembra-nos que este admirável sacramento é o memorial por excelência da paixão de Jesus Cristo. Ora, durante a sua santa paixão, Jesus Cristo sofreu humilhações inauditas e ignomínias sem nome. Mas, diz São Paulo, foi porque Jesus Cristo se aniquilou e desceu a tais humilhações que o Pai o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome, a fim de que, diante dele, se dobrasse todo o joelho e toda a língua proclamasse que Jesus Cristo, Filho de Deus, reina para sempre na glória do Pai. Aprofundemos este pensamento do Eterno Pai que o apóstolo nos revela. Quanto mais Cristo se humilhou e aniquilou, mais devemos nós, como o Pai, exaltá-lo neste sacramento que nos recorda sua paixão. Mais devemos prestar-lhe as nossas homenagens. Exige-no a justiça e o amor. Afinal de contas, não foi por nós que se entregou, e por nós homens, e para nossa salvação? Se sofreu, foi por amor de mim. Se a sua alma santíssima foi invadida pela tristeza, pelo tédio e pelo pavor, foi por amor de mim. Se suportou tantas injúrias da parte de uma soldadesca grosseira, foi por amor de mim. Se foi flagelado e coroado de espinhos, se morreu no meio de indizíveis tormentos, foi por amor de mim, para me atrair a si. Me amou e se entregou a mim. Nunca nos esqueçamos de que cada um dos episódios dolorosos da paixão foi antecipadamente disposto pela sabedoria e aceite pelo amor para nossa salvação. Cristo Jesus, realmente presente no altar, eu me prostro aos vossos pés. Seja-vos prestada toda adoração no sacramento que quisestes deixar-nos na véspera da vossa paixão, como prova do excesso do vosso amor. Daremos ainda provas desta veneração, visitando Jesus no tabernáculo. Realmente não seria faltar ao respeito abandonar esse hóspede divino que está à nossa espera? Ali está realmente presente aquele que estava presente no presépio, em Nazaré, nas montanhas da Judéia, no cenáculo, na cruz. É aquele mesmo Jesus que dizia à samaritana: se conhecesses o dom de Deus, tu que tens sede de luz, de paz, de alegria, de ventura, se soubesses quem sou, pedir-me-ias água viva, aquela água da graça divina que se torna uma fonte a jorrar incessantemente para a vida eterna. Ali está realmente presente aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele que me segue não caminha nas trevas. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele,
esse dará frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Não rejeito aquele que vier a mim. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. As vossas almas só em mim acharão repouso. Ali está o mesmo Cristo que curava os leprosos, acalmava as ondas em fúria e prometia ao bom ladrão um lugar no seu reino. Ali encontramos o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso irmão mais velho, na plenitude da sua onipotência divina, na virtude sempre fecunda dos seus mistérios, com a infinita superabundância dos seus merecimentos e a inefável misericórdia do seu amor. Ali nos espera no seu tabernáculo, não só para receber as nossas homenagens, mas também para nos comunicar as suas graças. Se a nossa fé na sua palavra não é um sentimento vão, iremos até junto dele para pôr a nossa alma no aconchego da sua santíssima humanidade. Tende a certeza de que, como outrora, dele virá uma virtude que nos encherá de luz, de paz e de alegria. Só na medida em que esta atitude de respeito e veneração estiver profundamente enraizada em nossas almas, poderemos esperar participar sempre do fruto da redenção de Jesus. É preciso que esta veneração seja tal que nos faça atingir o dom divino na sua maior plenitude. Como, pela fé, nos unimos a Cristo nesse sacramento e por ele ao Pai e ao Espírito Santo. Mas perguntar-me-eis, por que é que a Igreja parece reduzir à veneração todas as disposições para com este divino sacramento? Que razão tem para assim proceder? É que este respeito é uma homenagem de fé. O homem que não tem fé não dobra o joelho diante da hóstia consagrada. Esta reverência nasce e alimenta-se unicamente da fé. Muitas vezes que a fé, base de toda justificação e condição fundamental de todo o progresso na vida sobrenatural, é a primeira das disposições para receber o fruto da redenção de Cristo. Com efeito, que fruto é este para nossas almas? Resume-se numa palavra: renascer para a vida divina da graça, tornar-nos participantes da adoção eterna. E isto não conseguiremos senão pela fé. A fé é a condição primordial para nos tornarmos filhos de Deus e colhermos na sua substância o fruto da árvore divina da cruz. Todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A recepção da Eucaristia une-nos primeiramente à santa humanidade de Cristo, e esta união opera-se pela fé. Quando credes que a humanidade de Jesus é a humanidade do Filho de Deus, a própria humanidade do Verbo, e que nele há só uma pessoa divina, quando adorais essa santa humanidade com toda a força e plenitude da vossa alma, por ela entrais em contato com o Verbo, pois é ela o caminho que nos leva à divindade. Quando Jesus Cristo se dá a nós na Sagrada Comunhão, faz-nos a pergunta que fazia os apóstolos: que dizem de mim os homens? E devemos responder com Pedro: vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que vejo é apenas um pedaço de pão e um pouco de vinho, mas vós que sois o Verbo, a sabedoria eterna e a verdade infinita dissestes: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Por isso creio que estáis presentes sobre essas humildes e ínfimas aparências. Os nossos sentidos nada nos dizem. A fé é que nos faz conhecer a realidade divina oculta sob os véus eucarísticos. Sirva a fé de suplemento à fraqueza dos sentidos. E nosso Senhor nos diz, como ao centurião: faça-se conforme a tua fé. Porque acreditais que sou Deus, dou-me a vós com todos os tesouros da minha divindade, para vos cumular e transformar em mim. Dou-me a vós com as inefáveis relações da minha vida íntima de Deus. É que não nos unimos apenas com Cristo. Cristo é um com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
A comunhão une-nos ao mesmo tempo ao Pai e ao Espírito Santo. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é todo para o Pai. Quando comungamos, Ele toma conta de nós, une-nos ao Pai como Ele mesmo lhe está unido. Na última ceia, depois de instituir a Sagrada Eucaristia, dizia Jesus: Rogo-te, ó Pai, não só pelos meus apóstolos, mas também por aqueles que pela sua palavra acreditarem em mim, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que sejam um em nós. Que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim. O Verbo une-nos também ao Espírito Santo. Na adorável Trindade, o Espírito Santo é o amor substancial do Pai e do Filho. Jesus Cristo dá-no-lo, como o dava aos apóstolos, para nos dirigir por ele. Comunica-nos este Espírito de adoção, o qual, provando-nos que somos realmente filhos de Deus, nos auxilia pelas suas luzes e inspirações a viver como filhos prediletos. Que santuário não é a alma que acaba de comungar? A Eucaristia dá-lhe primeiramente o corpo e o sangue de Cristo, dá-lhe a divindade do Verbo indissoluvelmente unida em Jesus com a natureza humana. Pelo Verbo, a alma fica unida ao Pai e ao Espírito Santo, na indivisibilidade da sua natureza incriada. A Santíssima Trindade habita em nós. A nossa alma torna-se o céu, onde se realizam as misteriosas operações da vida divina. Podemos então oferecer ao Pai o Filho da sua predileção, para que ponha de novo nele as suas complacências. Podemos oferecer estas complacências a Jesus, para que na sua santa alma se repitam as inefáveis alegrias que sentiu no momento da encarnação. Podemos pedir ao Espírito Santo que seja o laço de amor que nos una ao Pai e ao Filho. Só a fé nos pode fazer compreender essas maravilhas e penetrar nesses abismos. Mysterium Fidei.